É isso aí. Depois de 7 meses de uso, eu vendi o meu BYD Seal. E não é porque o carro é ruim, tá? Mas nesse vídeo eu vou responder aí uma pergunta que muita gente me fez, né? Muita gente perguntou por que eu não estava mais mostrando o BYD Seal. E é porque eu vendi ele e te conto nesse vídeo quais foram os motivos que me fizeram vender esse carro que muita gente gosta. Fica comigo até o final desse vídeo. Roda a vinheta. Bom, pessoal, antes de eu começar a falar para vocês o porquê que eu vendi esse carro, a gente tem que fazer uma contextualização rápida aqui, tá? Bom, se é a primeira vez que você está aqui, prazer, o meu nome é Rafael, esse aqui é o canal Car Análise, aqui você confere vídeo de avaliações praticamente diários de todos os veículos, de todas as marcas, sempre que possível tem conteúdo novo para vocês aqui e aquele conteúdo que serve praticamente como se fosse um manual para você conhecer tudo do produto, tá? Então, se você curtir esse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para ser notificado dos próximos vídeos. Beleza, pessoal? Bom, muita gente fala da questão do carro elétrico, né? Carro elétrico é o futuro da mobilidade, carro elétrico é o futuro, não vai existir mais carros a combustão, não existirão mais carros híbridos, o futuro é tudo carro elétrico, né? Justamente para não cair nesse tipo de discurso e nem naquele discurso que carro elétrico é ruim, carro elétrico é bom, carro elétrico é a melhor coisa do mundo ou a pior coisa do mundo, eu comprei um BYD Seal, né? Há mais tempo do que esses 7 meses que eu falei, pois já faz um certo tempo aí que eu vendi ele e eu vou te contar o porquê que eu vendi, né? Quais foram os motivos que fizeram eu vender e se eu me arrependi ou não de ter comprado um BYD Seal. Bom, eu antes de comprar o BYD Seal, a gente tinha 2 carros aqui na garagem. Um BYD Song Pro, que é um veículo híbrido plug-in, né? Que eu estava com ele até a semana passada também. Acabamos de vender, visto que chegará um modelo novo, né? Inclusive, já trouxe um conteúdo falando sobre isso para vocês, tem disponível no card final e logo terá vídeos de avaliação aqui no canal também, tá? Eu tinha um BYD Song Pro GS 2025 e um Volkswagen Jetta GLI 2023 vermelho. É um carro que eu sempre tive aquele sonho de ter na garagem, né? Muita gente que gosta de carro, gosta dos carros da Volkswagen, principalmente das versões esportivas / esportivadas, como por exemplo o GTS, GLI, GTI. Tem vídeos dele aqui no canal se você quiser conferir também. E é um carro que eu gostava demais. Entregava muito prazer ao dirigir, tá? E aí começou essa onda do elétrico e muita gente falando, né? BYD Seal é um carro que custa 300 mil reais, né? Ele foi lançado com esse valor de 300 mil. Direto tem oscilação de preço, né? Mas quando ele foi lançado era 300 mil e eu tinha o Jetta GLI. 300 mil reais eu achava muito dinheiro para dar em um BYD, tá? Um BYD Seal, principalmente em um veículo 100% elétrico, tá? Achava muito dinheiro. Passado um tempo, a BYD lançou uma promoção do BYD Seal, né, baixando o preço dele para R$ 249.990, também conhecido como R$ 250 mil. Bom, então me surgiu a oportunidade de comprar um BYD Seal e aí eu passei o meu Jetta GLI. Comprei o BYD Seal por qual motivo? Bom, primeiro motivo, para produção de conteúdo, né, para a gente poder realmente passar uma real impressão, né? Uma real opinião sobre o produto, né? Não adianta você ir naquela onda de que o carro é ruim porque alguém falou ou de que o carro é maravilhoso porque às vezes a pessoa está sendo paga ou às vezes a pessoa não conhece o produto também ou teve um contato curto com o produto, né? Muitas vezes a gente acaba, como youtubers automotivos, né, testando os carros, ficando geralmente 1 dia, 2 dias com os carros, às vezes 1 semana, dependendo da montadora empresta pra gente carro, né? Mas nada como um uso de longo tempo, né? Como foi o caso do Seal, que eu fiquei 7 meses e vendi, né? Carro potente, 531 cavalos de potência, muito torque instantâneo, aceleração de 0 a 100 km por hora em 3,8 segundos, né? A título de comparação, Jetta GLI 0 a 100, 6,7 segundos, salvo engano, né? E o Jetta GLI com 231 cavalos, então a diferença era gritante no quesito performance, tá? Desenho, é um carro muito chamativo, um carro realmente bem bonito, não tem o que se reclamar do desenho, do design do BYD Seal. É um carro realmente chamativo, tá? O que ele traz de problema no uso dele? A altura do solo, né? Um carro bem baixo, com cerca de 12, 13 centímetros de altura, então você tem que tomar bastante cuidado. Para sair do meu prédio, por exemplo, pegava embaixo se tivessem 2 pessoas, tá? Questão de conforto, tecnologia, acabamento.
muito melhor do que o do Jetta GLI, tá? Jetta GLI é um carro para quem gosta de performance também, gosta de dirigibilidade, é um carro mais específico, nem todo mundo vai querer um GLI, né? Mas em quesito de luxo, conforto, sofisticação, um BYD Seal acaba entregando muito mais do que um Jetta GLI, tá? E, obviamente, né? Não gastar praticamente nada para rodar com o carro, né? Visto que um tanque cheio de um Jetta GLI, se eu não me engano, são 55 litros, uma abastecida, tá na tela aí quanto que daria, mas dá mais de R$300 uma abastecida com gasolina, né? Que é um veículo movido puramente na gasolina, não é um veículo flex. E obviamente você está sujeito a todos aqueles problemas que carros movidos a gasolina estão sujeitos. Combustível ruim, né? Tem uma manutenção um pouco mais elevada do que um veículo elétrico, tá? E esses foram os principais motivos que fizeram eu sair do Jetta GLI para o BYD Seal. Uma bateria grande, né? O BYD Seal tem uma bateria de 82,5 kW, o que garante uma autonomia 100% elétrica. De acordo com o Inmetro, salvo engano, são 373 km, tá? Na cidade, você faz ali mais ou menos uns 450 km, de 450 a 500. E na estrada, que é a hora que quando você realmente compra o carro que você vai testar, você vê que a autonomia é bem diferente, né? Andando a 120, 140, por volta de 330 quilômetros de autonomia, tá? E é a hora que você começa a perceber que, dependendo o seu uso, não faça tanto sentido você ter um BYD Seal como não fez para mim, tá? Inclusive, esse conteúdo é um conteúdo extra, tá? Digamos assim, você pode utilizar um outro vídeo que eu tenho, vou disponibilizar no card ao final, que complementa, né, se vale a pena ou não comprar veículos elétricos lá. Eu complemento bem mais que esse aqui. Mas beleza, vamos lá. Comprei ele em outra cidade, vim com ele rodando para cá e na pista eu já senti a primeira diferença, né? Voltei aí, acelerando bastante, né? E peguei uma elevação no solo, ele deu uma flutuada, né? Já me deu um certo medo, né? E não era para flutuar, porque um carro com 531 cavalos praticamente socado no chão, né? Não era para ele ter nenhuma flutuação tão grande, né? Tava 180, tava rápido, né? Mas não era para ter coisa que, como o Jetta GLI, eu não tinha, tá? Então foi a primeira coisa que eu senti. Para o uso urbano, foi um carro que me agradou muito, né? Porque eu carregava ele aqui no meu prédio, né? Que tem um carregador, a cada 15 dias mais ou menos eu dava uma carga nele. Gastava, não tem fotovoltaica, né? Então gastava 80 e poucos reais uma carga. O quilowatt aqui é 0,87, você multiplica por 82,5, que seria a bateria, né? Então, rodaria aí o mês inteiro com menos de 200 reais, né? Então, a economia era absurda. Já com o meu Jetta, era um tanque a cada 3 dias aproximadamente, 4 dias e um tanque. E aí, eu resolvi fazer a primeira viagem para testar com esse carro. Viajo bastante, né? Como eu crio conteúdo em outras cidades também, acabo viajando bastante, mas essa primeira viagem a gente fez em família. Saí de Marília, fui para Ribeirão Preto para poder almoçar, passear lá e ver como o carro se comportava na estrada, né? Eu já sabia que eu ia ter que carregar, não ia ter autonomia suficiente para voltar. Chegamos lá em Ribeirão Preto, comecei a procurar carregadores. O BYD Seal aceita até 150 kW de velocidade de recarga, né? E quando eu fui, eu não achei nenhum carregador lá que suportasse os 150 kW, né? Que seria a velocidade máxima do carro, que carregaria ele em aproximadamente 1 hora, uma carga completa, tá? Não achei. Eu achei 2 carregadores rápidos, um no outlet, que eu não consegui utilizar, já foi a primeira experiência ruim. E o outro foi lá na Zeekr, né? Então, eu fui num domingo que eu fui para lá, a Zeekr estava fechada, mas o carregador fica do lado de fora, então eu consegui carregar lá. Lá, se eu não me engano, é 80 ou 90 kW a velocidade de recarga. Eu fui na churrascaria, almocei, não pude deixar o carro lá carregando, porque era longe, né? Então eu tive que almoçar. Parei lá e fiquei 1h30 mais ou menos carregando aquele carro. E foi a primeira sensação ruim que eu tive, porque a maioria dos influenciadores, a maioria das pessoas fala: é só o tempo de você tomar um cafezinho, de ir no banheiro, fazer alguma coisa, que o carro termina de carregar, e não é bem assim, tá? Eu tava com uma criança de 3 anos no carro, né? O lugar que você recarrega lá na Zeekr não tem nada ao redor para você ir fazer alguma coisa, por exemplo, passear no shopping, fazer alguma coisa assim, não tem. Ali do lado você teria que pegar um Uber, deixar o carro carregando, pegar um Uber e ir no shopping, né? Então não tinha nada e era um lugar que, assim, de domingo é meio ermo, né? Você acaba ficando um pouco preocupado, né? Porque o pessoal passa olhando você carregando, ainda é um carro chamativo. E minha esposa brava comigo porque a gente foi de carro elétrico, sendo que tinha um carro híbrido, né? Mas eu queria testar o carro. Meu filho na orelha, também querendo voltar. Ficamos lá carregando, terminei de carregar, voltei. Então foi minha primeira sensação ruim com o carro que foi para viagens, né? O Seal é o carro mais caro da minha garagem, era o carro mais caro da minha garagem, né? O Song Pro é mais barato. Aí eu comecei a fazer algumas experiências curtas que aí são legais, tá? Ia para Bauru, por exemplo, que dá cerca de 100, 110 km daqui da minha cidade.
eu ia e voltava sem nem precisar carregar. Aí é maravilhoso, eu viajava praticamente sem gastar nada de combustível. Aí eu amei o carro. Para isso, foi muito bom, muito top, né? Tanto para uso urbano como para viagens curtas, foi muito top. Bom, então para destinos curtos, né, que você consegue fazer bate e volta, é um produto bem interessante, tá? Até por conta da autonomia dele que é bem grande. Vamos lá, fiz uma viagem para São Paulo com esse carro, né? Fui para São Paulo, cheguei no Rodoserve Star com 20% de carga. Parei lá para carregar, coloquei para carregar e lá o carregador é de 150 kW, o carregador que carrega na velocidade máxima. Entrei no Rodoserve, tomamos um café, passeamos lá dentro, tudo, fizemos tudo que tinha para fazer. Cheguei no carro e ainda tinha mais de 40 minutos de espera, né, para terminar a carga. Isso que eu dei a sorte de chegar lá e o carregador não tem ninguém, né, porque no Rodoserve Star, pelo menos quando eu fui, era um carregador com 2 bombas, né. Mas beleza, eu tava lá carregando, esperando, chegou um GWM Hora com 7% de carga, o cara colocou para carregar, até falei, cara, que corajoso, hein? Na hora que ele pôs para carregar, né, o carregador já deu uma derrubada na carga, porque ele não vai carregar na velocidade máxima o meu, mais porque ele tem que fazer uma divisão lá dentro, tá? Cada carregador tem o seu modo de dividir isso, mas geralmente ele divide de 15 em 15 ou de 30 em 30 kW, porque tem uns módulos de carregamento, tá? Mas reduziu a carga, então a carga acabou demorando um pouco mais. Saí do Rodoserve, parei na Quinta do Marquês, pus para carregar de novo. Lá, 4 carregadores, são 3 carregadores lá, eu não consegui carregar em 2, em um deles eu consegui liberar a carga, né? E meio que desesperado, apesar de eu ter carga, né? Meio desesperado assim, no sentido de que, pô, não vou conseguir carregar, como que eu vou andar em São Paulo, né? Aí beleza, consegui carregar lá, depois de 1 hora e pouquinho também, a gente foi embora, foi pro nosso destino, rodamos em São Paulo. Na volta, passei no Rodoserve Star novamente, dei uma carga completa novamente e cheguei na minha casa, né? Cheguei na minha casa com 1% de bateria porque eu vim acelerando, né? Deu um pouco de angústia, mas foi meio que controlado, tá? E nesse percurso eu vou deixar para vocês aí na tela quanto que daria, quanto que deu as recargas, né? Foram 3 recargas e não foi totalmente 100%, mas vamos colocar 2 recargas e meia, vai? Ao custo de 2,80, se não me engano, estava o quilowatt, né? Na estrada é caro o carregamento. Eu achei caro, tá? Para viajar com carro elétrico nessas distâncias mais longas, né? Se você tiver onde carregar lá e for de graça, é barato, mas nesses carregadores, principalmente nesses postos mais conhecidos, eles costumam ter o custo de quilowatt muito caro, né? O da Volvo mesmo era 4, né? Mas vamos lá, ficou caro. Para título de comparação, com o Song Pro, fui para São Paulo uma vez, fui e voltei de São Paulo, rodei lá em Interlagos na época, acho que fiquei quase uma semana em São Paulo, eu gastei 60 litros de combustível. Então eu vou deixar para vocês na tela o meu custo com o Song Pro, usando combustível, que foram 60 litros, né? E eu usei carregador em shopping sem gastar nada, tá? E o meu custo com o Seal para fazer uma viagem que eu fui e voltei acho que no outro dia, né? Nem fiquei passeando lá em São Paulo. Então, assim, para mim não compensou nesse sentido, tá? Mas a gota d'água foi quando eu quis viajar para Balneário Camboriú, geralmente no final do ano eu costumo viajar para lá. Ele colocou para mim que, antes de colocar o planear carregadores, coloquei a rota, ele deu 721 km, exatamente, saindo do meu prédio. Aí ele falou que não tinha carga suficiente, eu sabia que não ia ter. Coloquei lá planear carregadores, né? Na hora que eu coloquei planear carregadores, a rota subiu de 721 para quase 1.000 km. Aí eu fui ver no GPS, ele me mandou para São Paulo, para depois mandaram descer para Balneário Camboriú. E a rota que a gente faz não é essa. Saindo aqui da minha cidade de Marília, a gente vai por Ourinhos, né? A gente faz uma rota descendo ali para o Paraná, então não passa por São Paulo. Então a rota direta é mais curta. Só que aí eu não sei se não tem carregador pela rota. Eu já fui várias vezes para Camboriú, não prestei atenção se tinham carregadores, mas pelo GPS da BYD nativo não tinha carregador. Então ele me mandou para São Paulo e eu desisti de viajar com o carro. E se eu fosse por São Paulo, seriam 4 paradas para recarga. Coloca 1 hora cada parada, né? Uma viagem de 4 horas só parando, né? Se eu sair de Marília para Balneário, dá voando com o carro umas 8 horas, andando de boa umas 10, mais ou menos. Indo para São Paulo, então, colocando mais 4 horas de recarga, quanto que não ia dar, né? E para São Paulo ia dar mais tempo de viagem também. Então, acho que ia dar umas 16, 18 horas. Então, isso me fez meio que desanimar do carro. E aí, eu viajei com o meu híbrido mesmo. Fui lá e vendi o BYD Seal. Esse foi o motivo que me fez vender o BYD Seal. O carro não é ruim, tá? O BYD Seal é um excelente carro, é muito bonito. Eu já falei tudo que eu acho do carro, né? Ele não é ruim, mas ele não se adequa ao meu uso. E depois de ter ele, eu vi que não faz sentido você ter o BYD Seal, tá? E por que não faz sentido? Carro 100% elétrico hoje, pode ser que daqui a um tempo eles coloquem carregadores para todo lugar e os carros carreguem em 5 minutos aí, beleza, vai ser maravilhoso, né? Mas enquanto isso não acontece, enquanto as baterias demoram para carregar pelo menos 1 hora, em média, né?
e não tem carregador para todo lugar, o 100% elétrico acaba não sendo legal porque você tem que ficar se programando, você tem que ficar parando e esperando e isso não é legal. Eu não gosto, tá? Tem gente que gosta, eu não gosto. Para mim não fez sentido, tá? Eu prefiro pegar, colocar combustível no meu carro, viajar até o lugar e se for híbrido melhor, né? Que aí eu deixo ele em modo elétrico na cidade, quando eu vou viajar coloco no modo híbrido e para mim acaba sendo maravilhoso. Eu acho que se você vai comprar um carro 100% elétrico, ele tem que ser o mais barato da sua garagem, tá? Se for o mais caro não tem sentido. E de preferência que seja um carro de baixo custo, um carro até, sei lá, uns 160 mil reais, 170 mil reais já está num valor bem alto. Então, por isso eu já não te recomendaria um elétrico caro, então por isso que eu deixei de recomendar um BYD Seal. Não tem nenhum carro até 300 mil que entrega o que esse carro entrega, tá? Mas na minha experiência não foi legal. Deixa nos comentários se na sua experiência foi legal ou não. Por mim, né, que eu não tenho esse dinheiro sobrando agora, mas por mim eu voltaria para o Jetta GLI. Ficaria com um híbrido para rodar na cidade, tipo um Haval H6 PHEV 19, por exemplo, né, que tem performance, tem torque, tem uma autonomia elétrica boa, que dá para rodar em modo 100% elétrico sem gastar combustível. Quando eu viajo tranquilo. Então, usaria ele para final de semana, por exemplo, que teria um carro mais nessa pegada do Jetta GLI, que eu gosto bastante. Se você vai comprar um carro elétrico, compra um elétrico barato, tá? E compre ele como o seu carro de cidade, não como um carro de viagem. Para viagem, só vale a pena se for curta viagem, como eu já disse para vocês, né? Essas viagens tiro curto vale a pena, do contrário, não vale a pena. Do contrário, compre um híbrido mesmo, você vai economizar combustível também, né? É um carro que serve para tudo e na revenda, às vezes, até mais fácil de revender, tá? Então, esses foram os motivos que fizeram eu sair do BYD Seal. Ah, e outra coisa, né? Ainda tem a questão de que em alguns eletropostos se chega, não está funcionando, tá? Ou já nem existe mais, ou roubaram os carros de carregamento, né? No Brasil é complicado, em outros países também vem acontecendo isso, né? Mas aqui também é complicado. Então, é outro motivo que me fez querer sair fora, né? Todas as vezes que eu cheguei para carregar, graças a Deus, eu sempre peguei o carregador vazio, né? Mas já tive vez de eu estar lá carregando, chegar um outro carro, colocar para carregar e chegar um outro BYD Seal, inclusive, né? Com um seguidor que me encontrou lá no Rodosurf, né? E perguntar para mim se faltava muito para carregar. Eu olhava no meu painel, faltava assim 1 hora praticamente para terminar a carga. O carro do lado tinha acabado de chegar também. E aí ele falou que ia esperar. Então, se ele ia esperar, é 1 hora e meia, ou do carro ao lado, né, mais ou menos, e mais 1 hora e pouquinho para ele carregar o dele, né? Não é uma experiência legal. É um carro bom, tudo mais, mas para mim não fez sentido. Eu acho que para a maioria das pessoas não vai fazer sentido, e a maioria das pessoas que comprar pode acabar perdendo dinheiro e se arrependendo, tá? A maioria, como eu já vejo várias vezes, muita gente às vezes vendendo Seal com 3 mil quilômetros por conta disso. Deixa nos comentários aí o que você acha, né? Acho que tá certo a minha opinião, não tá? Para você um carro elétrico faz sentido, não faz sentido? Qual preço faria sentido para você, qual preço não faria sentido? Qual carro que você tem atualmente e de que cidade que você está falando? Né? Gostaria de conhecer um pouco mais do meu público também, né? E até sugerir para vocês aí no futuro a gente fazer algumas lives. Deixem sugestões de conteúdo também aí nos comentários, que eu teria o enorme prazer de produzir para vocês, se possível. Beleza, pessoal? Bom, assistam os vídeos aí que eu falei para vocês, né? Do BYD Seal. Bom, assistam os vídeos que eu falei para vocês. Estou deixando algumas opções aí na tela também. Tem inclusive um que eu expliquei um pouco mais sobre essa questão e mostrei também essa questão do carro elétrico, tá? Assista aí que complementa esse aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.